Senhor, a igreja. Glória a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade, no tema que nós estamos falando este ano. O nosso tema anual é Aprofundando as Nossas Raízes no Senhor. E nós temos hoje como um sermão da noite, Mateus, capítulo 15. Eu vou ler somente aqui o verso 13 para nós depois começarmos aqui a partir do verso 1. E diz: toda a planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Essa é a palavra que nós vamos aqui ouvir hoje, que nem tudo que cresce vem de Deus, cresce, floresce, parece bonito, mas não foi o Senhor quem plantou. Então, nós estamos vindo aqui de alguns sermãos desde janeiro e passeamos um pouco em Mateus capítulo 12, fomos para Mateus capítulo 13, aprendemos um pouco ali a respeito da parábola do semeador e também para nós conseguirmos identificar o que era essa semente que Jesus fala na parábola, E essa semente é o próprio Cristo, porque Ele é a palavra viva, Ele é a palavra que desceu. Então, Jesus explicou por meio de uma parábola, subiu naquele barco, a gente já viu esse sermão, vamos passar bem rapidinho. Ele subiu naquele barco e falou para a multidão ali acerca de um semeador que saiu a semear. E nós vamos ver que ele vai falar também não só da semente, mas da terra, que seria o solo do coração dos homens. E o primeiro exemplo que a gente viu, a gente falou no sermão todos os exemplos, mas ficamos praticamente com no primeiro sermão, no segundo sermão, e vamos continuar hoje olhando para esse primeiro exemplo. O primeiro exemplo é que Jesus fala que este semeador saiu e essa semente caiu no meio do caminho ali. Então veio a ave, que representa o diabo, roubou essa semente ali, comeu essa semente e já não havia mais semente. Então ela não brotou, Não brotou, não germinou, não cresceu, não floresceu, não frutificou ali, porque ela foi roubada pelo diabo. Então, o que Jesus queria dizer ali era uma conversa direta para os fariseus. Era uma conversa direta para aqueles que estavam ali. E assim também funciona esta noite. A palavra do Senhor é viva, Essa palavra é para nós, que a gente não venha descartá-la, dizer, bem, essa conversa não é comigo, Mas que a gente possa, sim, pegar a semente da palavra do Senhor, porque em todo tempo ela está ali para nos ensinar. Então a gente vai ver que essa primeira semente, ela foi rejeitada pelos fariseus por conta do solo, do coração endurecido. Eles rejeitam dizendo, bom, isso aqui não é comigo, E uma vez que a pessoa rejeita a semente, o diabo, que é o pai da mentira, ele vendo que a pessoa rejeitou a verdade, e ele sabe qual é a verdade, mas ele é o pai da mentira, ele é o roubador, o enganador, ele vem como uma ave e fala, bom, já que essa conversa não é para você, então eu pego aqui, essa semente, como, engulo para que essa pessoa não venha florescer, continue permanecendo na incredulidade, numa vida distante do Senhor. E assim a gente vê que não é somente para aqueles que estão lá fora, Para aqueles que estão ouvindo a conversa e a palavra do Senhor tá sendo pregada para eles, mas é para aqueles que estão no meio do povo de Deus. Porque quando Jesus foi falar acerca dessa parábola, ele estava falando para aqueles que não estavam lá. A conversa não era para quem não veio, para aqueles que estavam no mundo perdido, mas era para aqueles que vieram. Então, ainda continua a mesma conversa com o Senhor. O Senhor tem falado conosco através da sua palavra, e essa parábola nos ensina também que há muitos que vêm
e vêm ao culto, seguem tudo como uma prática, né, de um ritual. Eu estou vindo todo sábado, né, eu estou vindo todo domingo. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, muitas outras coisas, mas continuam a rejeitar a Cristo. Porque não é sobre engrandecer e glorificar o Senhor somente com os lábios, mas com a nossa prática de vida, com o dia a dia, com as pequenas coisas. É nisso que a gente confessa Cristo. Nós confessamos Cristo na nossa prática diária, todos os dias. Então não é só quando a gente levanta as nossas mãos, mas ainda há muitos que conseguem fazer todo o rito, né? Conseguem fazer toda a questão da tradição ali, mas sem nenhum tipo de mudança e transformação. Então nós passeamos um pouco mais e falamos, continuando nesse primeiro exemplo, acerca do orgulho. A gente falou um pouco, não é? Que toda a essência do pecado tem raízes no orgulho ali, porque é sobre um coração endurecido. E nós vimos que todo aquele que rejeita a verdade, ele não é que ele está ali neutro, né? Porque toda rejeição da verdade gera uma outra plantação. Não é porque ele não está acreditando em nada, porque aqueles fariseus, eles estavam transbordando os frutos de uma outra plantação. Porque toda a palavra é semente. Toda a palavra é semente. E hoje nós também estamos frutificando alguma coisa e colhendo alguma coisa do ontem. Estamos todos nesse estágio, não é só eu, né? Mas todos nós hoje estamos frutificando. E o que é que a gente está frutificando? Qual foi a palavra que ganhou terreno no meu coração, raiz, cresceu, floresceu, frutificou, né? E está aí, frutificando. Então, ninguém fica neutro nessa conversa. Se nós não recebermos a verdade, nós vamos receber a mentira. E outra plantação vai estar ali, né? Outra semente foi plantada, outra raiz está produzindo algum outro tipo de fruto. Então, a gente fomos ali para o orgulho, porque ele é uma raiz, né? Ele vai estabelecendo ali uma raiz, vai crescendo, ele também é uma semente, vai ganhando força, vai frutificando, depois também tem a sua colheita. E nós vimos exemplos na própria palavra de Deus. Homens segundo o coração do Senhor, que caíram no pecado do orgulho, como a gente viu Davi, que tentou esconder essa semente, mas não deu certo. Apareceu o fruto, né? Uma hora apareceu o fruto. E depois também apareceu o boleto, com toda a conta da fatura e da colheita dele. Ele colheu ali, mas a gente vê a diferença em Davi. Mesmo, né, pecando contra o Senhor, transgredindo não só um mandamento, né, mas praticamente todos eles ali. Mas a gente vê que Davi se humilhou diante do Senhor, reconheceu, sou eu esse homem. E ele foi mesmo, se humilhou diante do Senhor. E a gente já sabe qual é a estratégia para nós atrairmos esse olhar do Senhor para nós, que é nós nos humilharmos. É deixar a verdade entrar nos nossos corações e trazer luz para o coração que está escuro. E dizer, sou eu essa mulher? Mas não é que sou eu? Não é que sou eu esse homem? E aí quando a gente confessa e a gente se humilha, porque a humilhação é trazer luz à verdade, e a gente se humilha diante do Senhor e confessa, a gente abandona e deixa, mas a colheita está lá. A colheita vai vir, não é? Mas a gente tem ainda a esperança para nós, porque nós podemos sim, né? Novamente, abrir o nosso coração, a semente da palavra germinar no nosso coração, entrar, florescer, frutificar, e aí vai vir outras colheitas, uma palavra um pouco mais para frente. Mas há esperança, como houve para Davi. Mas a gente também vê um outro exemplo, que é o exemplo do orgulho, em que a pessoa não se arrepende. Continua no seu coração orgulhoso. Continua dizendo, essa conversa não é comigo. E nós vimos, né, a respeito de Absalão, e não só Absalão, a gente falou também sobre Aitofel, que carregaram, ou
deixaram a semente do orgulho plantar no coração, germinar, criar raízes, crescer. E a gente viu que esse é um caminho da altivez, da soberba, da rebelião e da queda. Não tem lugar onde a pessoa não venha pelo orgulho ali que não se rebele. Que não, o orgulho, ele é um pecado espiritual, é uma rebelião contra não o homem, mas contra o próprio Deus, dizendo: não, eu posso ser como Deus, eu posso resolver. E a resposta não era essa, porque mesmo que situações sejam legítimas, nós temos que colocar na mesa, porque na confissão, mesmo um para com os outros, a cura, a libertação. Então a gente não precisa carregar essas coisas, porque a palavra do Senhor diz que, sobretudo, nós guardamos o nosso coração, para não incorrermos no mesmo pecado que esses outros, inclusive o primeiro que pecou, do orgulho, rebelião, queda, inferno. Porque é isso, é um caminho que leva ao final um destino de abismo. Agora nós vamos ler aqui, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 15, a partir do verso 1 e nós vamos até o verso 20. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que é que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Então Jesus respondeu: e por que é que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra o teu pai e tua mãe. E a quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar o seu pai. Assim, por causa da tradição de vocês, da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, como profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora. Os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus então chamou junto para si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso torna-o impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada e pelas raízes. Deixem-nos. Eles são guias de cegos. E se um cego conduzir o outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Até aqui a palavra do Senhor. Bom, nós vamos ver aqui que não é a primeira vez, né, que os discípulos vão lá perseguir Jesus com o seu interrogatório ali. Eles já vinham fazendo isso, já estavam praticando isso, já estavam fazendo isso já há um tempo. E a gente passou por Mateus 12, lembra? Então, vamos voltar um pouquinho para a gente entender aqui o que eles estão fazendo aqui de volta.
Em Mateus capítulo 12, os fariseus foram lá observar os discípulos que estavam debulhando os milhos ali para comer. Estavam trabalhando, debulhando os milhos. E o que eles falaram? Ué, mas espera aí. Você não é mestre? E eles não são os seus discípulos, eles estão praticando aquilo que você ensina, Jesus. Então, responde aqui para gente. É lícito eles trabalharem no sábado? Eles queriam pegar Jesus na curva. Falando assim, se você diz que é mestre e ele segue o que você diz, alguma coisa está ao contrário aqui. Porque eles estão trabalhando no sábado. É lícito que eles trabalhem no sábado? E aí Jesus vai dizer, eu sou o Senhor do sábado. E a gente vai ver que ele vai ensinar a teoria, né? Eu sou o Senhor do sábado. E ele vai para o templo. E aonde estão os fariseus? Seguindo ele também, para ver o que ele vai fazer. Vamos seguir, porque a intenção dos fariseus era enredar Jesus. Era fazer com que Jesus caísse numa dessas conversas para trazer condenação e morte para Jesus, para condená-lo. Então eles vão lá observar o que Jesus vai fazer agora no templo. E Jesus vai falar, eu sou o Senhor do sábado, agora eu vou mostrar como eu sou o Senhor do sábado, na prática. E ele vai curar um homem com as mãos ressequidas. E ele não para por ali, porque ele não se deixa intimidar pelos fariseus. Então ele sai de lá e vai libertar um homem endemoniado no sábado. E mostrar não só uma vez, mas duas, e quantas vezes fosse que ele é o Senhor do sábado. Então, eles ficaram totalmente horrorizados, escandalizados, e falando, meu Deus, né? Que é isso? Esse homem opera sobre o poder de Beelzebul. E ali eles vão receber uma dura resposta do Senhor. E principalmente já o julgamento daquilo que eles fizeram. E Jesus vai falar assim, ó, olha, vai ter perdão para aquilo que vocês falarem contra mim, mas contra o Espírito Santo não vai ter não. E Jesus vai explicar que ele é a oposição do reino das trevas. Ele é a oposição, que se ele tivesse na mesma casa do que o diabo, estaria tendo uma confusão ali na mesma casa, porque ele está vindo contra as trevas. Ali, então ele ensina-nos coisas poderosas nesse capítulo, e que você volte lá para desfrutar, algo grandioso. E então, nós vimos que eles continuam nessa perseguição, porque essa é a tática dos fariseus. Agora, a gente, quando olha aqui para Mateus capítulo 15, eles estão vindo de Jesus não está em Jerusalém, mas eles saíram de Jerusalém para ir atrás de Jesus novamente. Eles saíram lá de onde eles estavam para ir perseguir Jesus. E perguntar mais uma vez. E falar assim, por que é que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois eles não lavam as mãos. Mais uma vez eles falam assim, vamos ver o que Jesus vai responder aqui? E eu quero falar um pouco acerca das tradições. Bom, não é que as tradições sejam ruins, mas eles estavam fazendo das tradições um caminho para chegar no caminho. Uma rota alternativa para chegar no caminho. E dali estava fazendo praticamente uma fortaleza, que ninguém conseguia nem cumprir o mandamento, porque tinha que primeiro cumprir um ritual para chegar no mandamento. E onde começou essa conversa? Lá no Velho Testamento, a gente vai ver que eles não estavam praticando as leis. E por este motivo, eles foram levados cativos para a Babilônia. O Senhor avisou inúmeras vezes, eles não ouviram, não estavam praticando os mandamentos do Senhor, e ali veio Nabucodonosor e levou eles cativos para a Babilônia. Quando eles retornam, então, eles vão fazer praticamente essa reforma, falando, bom, vamos realinhar aqui, porque a gente não quer de novo passar o que a gente passou. E ali, eles montam praticamente uma estratégia para não quebrar os mandamentos. A gente vai fazer aqui um concílio. Como é que a gente vai reformular para a gente não cair de novo nesse lugar?
Mas agora eles fazem daqui leis, direções ali, para que eles não cheguem a quebrar as leis. Mas isso não é, o Senhor não precisa de mandamento em cima do mandamento para não cumprir o mandamento. Então eles vão fazer isso, eles fazem uma rota alternativa. Ah, se o coração é impuro, né, vamos lavar as mãos, tem uma representação aqui. Aí parte desses concílios, né, que a gente vê até hoje, alguns entendiam, gente, não é só lavar as mãos, mas quem não lavar as mãos morre. Então eles faziam praticamente um outro caminho para as pessoas não quebrar o mandamento. E aquilo virou uma tradição, de forma que virou um peso para todo mundo cumprir. Virou um peso, porque primeiro precisava cumprir um ritual para não quebrar a lei. Então, por isso eles estão falando assim, bom, por que eles não estão cumprindo aqui as tradições religiosas? Então Jesus vai direto no ponto e responde eles com outra pergunta. Jesus vai responder assim: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por conta da tradição de vocês? Eles estão colocando aqui a tradição acima da palavra. E veja que Jesus não fala, é por conta da minha tradição, que eu pedi para vocês cumprirem. Então, não. Ele está falando, por que vocês estão transgredindo um mandamento que foi dado por conta da tradição de vocês? Aquilo era uma tradição religiosa, não foi tradição dada pelo Senhor. Não foi dada pelo Senhor. Então, o Senhor vai continuar falando. Inclusive, ele vai dar exemplo daquilo que eles fazem como resposta da pergunta que eles fizeram. E ele vai falar assim, olha lá. Pois Deus disse, honra o teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe terá de ser executado. Mas vocês fizeram uma outra rota, um outro caminho. E ainda colocaram Deus no meio da conversa deles. O que eles fizeram? Falaram assim, olha gente, se a gente pegar, né, porque eles têm que honrar os seus pais, cuidar dos seus pais, sustentar os seus pais. Mas eles fizeram um caminho, uma conversa de dizer assim, bom, se a gente der de oferta ao Senhor, voltar todo o nosso dinheiro para o Senhor, a gente fica isento de ajudar os nossos pais. Ou seja, eles anularam o mandamento por conta da tradição deles. Então o Senhor está falando, está errado, vocês aboliram, fizeram um X no mandamento do Senhor e agora fica válido a tradição de vocês e não mais o mandamento. Como é que funciona essa conta? Então o Senhor está falando aqui, é bem como o Isaías falou, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas eles estão me adorando em vão, não está subindo. Não está subindo. Por quê? Porque os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O Senhor falou, eu não ensinei isso. Eu não fiz essa rota, não veio do céu. Não veio do céu. Mas eles estavam honrando com os lábios e desonrando no coração. Desonrando na prática. Então Jesus vai chamar para si a multidão e vai ensinar algo que provém do interior. Qual é a fonte de tudo isso? Ele vai dizer, ouçam, entendam. O que entra pela boca não torna o homem puro, mas é o que sai da boca. E isso torna o homem puro. Por quê? Está provindo de raízes ali. Porque o nosso coração são raízes ali. Então, veja o que Jesus vai falar. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram. Sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso, né? Mas Jesus não estava preocupado com isso. Jesus respondia a eles na lata, dizendo, provém do coração desviado. Provém do coração que está aí, na perversão. E eles estão derramando o fruto deles.
aquilo era fruto. Gente, fruto. Quem está com as raízes contaminadas, os frutos vão ser o quê? Porque Jesus vai falar aqui. Vai ser o adultério, o roubo, a imoralidade, a calúnia, a mentira. Tudo isso é o que contamina. Agora, o Senhor vai trazer aqui uma condenação já. Um julgamento para esse tipo de planta. Ele está dizendo, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E por onde? Pela raiz. Vai ser pela raiz. O Senhor resolve o problema, é por completo. Ele já pega ali, né? E arranca pela raiz. E o Senhor vai dizer, deixai-os. Deixe-os. Deixe-os. Amados, isso é tão forte, porque isso pode estar no nosso meio. Deixai-os. Quem não quer ouvir, não quer. Jesus falou, deixai-os. Eles são cegos, condutores de outros cegos. E aqui o Senhor vem nos ensinar mais uma coisa. Que quem está ouvindo eles, também recebe o mesmo julgamento que eles. Olha que coisa terrível. Por isso nós precisamos pedir discernimento nesses últimos dias. Porque não é só o cego que vai cair na ribanceira, não. São dois. É o cego e que está sendo guiado pelo cego. Tem condenação para os dois. É quem está ensinando e quem está praticando aquilo que o outro está ensinando errado. Então o Senhor vai falar isso. Vai cair os dois num abismo. Tanto um quanto o outro. Tanto que ouve, quanto que ensina. Tanto que pratica, quanto aquele que está recebendo a instrução. É os dois. Por isso nós devemos ter ouvidos afinados. E hoje nós temos que buscar muito isso. Dá-nos discernimento, Senhor, daquilo que nós não estamos ouvindo. Porque a palavra do Senhor é espírito e vida. E vida. Mas se alguém não foi plantada pelo Senhor, o seu fruto é morte. Quem come, morre também. Quem come desse fruto também morre. Não consegue permanecer, gente. Começa a comer comida do lixo. Todo dia vai lá no lixo, come comida do lixo. Uma hora você vai pegar a bactéria, uma hora você vai ser contaminado, uma hora a resposta é a morte. Porque o fruto podre não tem vida, tem morte lá. Uma hora morre. Então, o Senhor vai falar, é tanto um quanto o outro. Ninguém que fica recebendo comida estragada, envenenada, vai permanecer ou ficar de pé. Não vai. E tudo isso vem porque esse fruto provém de uma planta que está contaminada, uma planta que não foi do Senhor, uma planta no pecado, no orgulho. E o que é letra, mata. É o espírito que vivifica. E que dá testemunho daquilo que é letra, mas é o espírito. O espírito o quê? Santo, o espírito da verdade. Ele testifica a palavra, ele testifica. Você tem que não só exaltar o Senhor com os seus lábios, mas você tem que trazer consigo o testemunho. Porque é isso que vai dizer qual é o fruto. O fruto vai mostrar o que tem no coração, o que não tem. Então, sabe por que eles não floresceram no Senhor? Porque eles não reconhecem a voz do Senhor. Estes não florescem, não frutificam e estão aí, frutificando sim, mas na carne. Frutificando sim, num plantio que não foi de Deus. Mas por quê? Porque eles não conseguem reconhecer a voz do Senhor. Porque não foi o Senhor que os plantou e porque nunca o Senhor foi o Senhor deles. Nunca. E essa planta é uma planta falsa. A gente está ouvindo hoje na internet, né? Tem sabor de tal coisa. Não sei se vocês já viram agora. Mas é transgênico. Tem sabor de verdadeiro, né?
é falsa piedade, tem linguagem do crentez, tem tudo, tem letra, mas só não tem vida. Só não tem vida. E a palavra do Senhor vai dizer assim, porque todo o que é nascido da carne é carne. Tudo que é nascido da carne é carne, e a carne de nada aproveita. Então o problema está na raiz. E não há como fazer uma restauração da raiz. Não tem como vamos fazer um capricho nessa raiz. Vamos pôr uma vitamina nessa raiz. Não tem como fazer a restauração da raiz, muito menos do fruto. Vamos polir esse fruto, vamos pôr um vermelho para a maçã ficar melhor. Não tem como. E é isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio melhorar o velho homem. Pode ter certeza, ele não veio, né? Vou melhorar esse velho homem aqui. Jesus não quer podar o fruto da planta que ele não plantou. Se ele não plantou a planta, ele não vai fazer poda. Ele vai fazer poda naquilo que ele plantou. Aquilo que reconheceu, recebeu a palavra, está crescendo, está florescendo no Senhor. Né? Aí, de repente, sai uma coisa estranha aqui, Jesus faz a poda. Mas do plantio que ele não plantou, ele não faz poda. Jesus não veio fazer a reforma do sistema religioso corrompido. Não veio fazer isso. Quando Jesus veio fazer, ele não veio fazer a reforma do que os fariseus estavam dizendo, estavam falando. E nem isso hoje. Jesus não veio fazer uma emenda no pano velho, nem colar o vaso velho, e nem transformar o fruto podre. Não veio. Ele também não veio tratar a raiz, mas ele veio arrancar, derribar para fazer uma nova natureza, um novo homem, uma nova mulher, um novo plantio que é dado por ele, feito por ele. Feito por ele. Porque a carne de nada aproveita e o velho homem não tem nada aproveitável nele também. Nada. Ele está dizendo deitar tudo abaixo porque nada é aproveitável aí. Ele quer nos dar uma nova natureza. Ele quer arrancar o velho e estabelecer o verdadeiro. Não é isso? E para isso, amados, não tem como fazer a restauração do homem. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Você tem que reconhecer que você precisa nascer de novo. Você tem que reconhecer que você precisa se converter, homem. Se converter, mulher. É da água e do Espírito para você ver o reino e entrar no reino. Porque o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive. Se está vivendo na prática do pecado, tem que te acender um alerta e dizer: está errado, eu preciso nascer de novo. Eu preciso voltar para o Senhor. E a palavra do Senhor diz que eis que tudo se fez novo. Já não é mais o Adão, porque o Adão falhou. Mas o novo Adão, Cristo Jesus. Já não é mais o sacrifício incompleto, mas o novo sacrifício, o que já está consumado. Já não é mais aquele sistema religioso incompleto lá. Mas é o novo, estabelecido agora, o reino de Deus. Não foi isso que João Batista falou? É chegado o reino de Deus. Não tinha lugar para fazer reforma no farisaísmo aí, não tinha. É reino, é novo. Novo caminho, está posto novo caminho, foi aberta a porta. É um novo caminho, é uma nova mulher. E Jesus veio fazer isso na prática, na vida dele. Ele morreu e ressuscitou para você morrer e ressuscitar uma nova e um homem e mulher, um homem de Deus, sobre os alicerces da palavra, sobre os alicerces de Cristo. Agora a gente vê isso como um exemplo na prática na vida de Paulo. Paulo era um homem super inteligente. Ele veio recheado de muito conhecimento. Ele sabia muita coisa e ele tinha um zelo próprio, que era como os fariseus faziam. Eles fizeram todas essas tradições aqui pelo zelo próprio, não é para um zelo do Senhor, mas um zelo próprio. Então Paulo veio recheado de todas essas coisas, mas Paulo reconhece e fala: tudo isso é como esterco. Não serviu para nada.
Nada, o Senhor derribou e fez um novo Paulo. Ele fez um novo Paulo. Paulo falou, gente, esse ensinamento que eu trouxe não serviu para nada. E uma coisa interessante é que ninguém evangelizou Paulo. Ninguém pregou para Paulo. Paulo foi ensinado pelo próprio Cristo. Ele falou que eu prego tem vida, porque ninguém veio aqui com um ensinamento falso e me ensinou. Quem me ensinou foi o próprio Cristo. E por isso ele fala, ouça o que eu estou falando. Pratica o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, porque eu estou falando veio dos céus, veio do próprio Cristo. Não veio do sistema religioso, não veio do farisaísmo, não veio do judaísmo, não veio de nada. Veio do próprio Cristo, que me ensinou, que desceu o rolo e falou como é que era. Então, Salmos 1 e Isaías 61 vai falar que o que são plantados pelo Senhor, são plantados junto às águas. Tem vida. As águas têm vida, elas fluem ali, elas vão fluindo, fluindo, fluindo. E aí, o que é plantado pelo Senhor vai crescer, e se você deslizar, se você fizer alguma coisa, se começar a aparecer um frutinho que não era ali, se começar a nascer um espinhozinho aqui, o Senhor vai fazer a poda, porque você reconhece a voz do Senhor. E é aí que você tem que estar ligado. Você reconhece, Deus está te exortando. Poda, Senhor, tira. Tira o que não é teu. Porque o que foi plantado pelo Senhor frutifica e permanece. Permanece. E a palavra em Isaías 61 vai falar que esses serão chamados como carvalho de justiça. Permanece na justiça. Ouve a voz do Senhor. Quando nós somos exortados, essa conversa não era comigo? Não, é comigo. Se você é de Deus, se você é um homem nascido de novo, mas por acaso você pegou um atalho, você vai ouvir e falar, opa, peguei um atalho. Essa mulher sou eu. Este homem sou eu. Como fez Davi. Davi era do Senhor. E quando ele pegou um atalho, que fatura grande, e o profeta veio e exortou ele, ele falou, sou eu. Porque ele era a planta do Senhor. Foi o Senhor que plantou ele, foi o Senhor que escolheu aquele menino. Agora, se nós somos do Senhor, a gente vai ouvir. Se você não é do Senhor, você não vai ouvir. E sabe o que a palavra do Senhor vai dizer? Deixai-os. Deixa eles. Não tem como você incutir olho no cego que não quer ver. Não tem. Como você pôr o olho que não quer ver. Não quer ver, não quer ver. Só que aí mora o grande perigo. Porque está vindo aí a grande colheita. O Senhor vai fazer esse rapa. E o mais doloroso é que não vai ser nenhum homem que vai fazer isso. Não vai ser nenhum pastor que vai fazer isso. Não é nenhum homem, é o próprio Deus. E a palavra do Senhor diz que ele já está com a pá na mão. E ele vai vir. E vai limpar a era dele. Porque é dele. É dele, é ele que vai fazer isso. E ele vai separar o joio do trigo. Mas enquanto isso, o joio vai crescendo junto com o trigo. Ainda há esperança até para o joio. Porque se ele deixar a semente da palavra brotar no coração dele, ele vai florescer e frutificar. Mas se ele continuar dizendo, essa conversa não é comigo, essa conversa não é comigo, essa conversa não é comigo, o fim dele é ele ser um excelente nas tradições. Ele vai parecer. Parece com tudo. Parece bonito, parece belo, parece tudo por fora. Mas por dentro, pão bolorento. Mas o Senhor vai vir. A colheita está chegando. O Senhor já está limpando. A gente já está vendo que o Senhor está limpando. Então nós devemos ter essa sensibilidade de nos voltarmos ao Senhor. E perguntar, Senhor, que tipo de raiz tem em mim? Né? Quais são os frutos que você está frutificando hoje? Ainda há esperança. Enquanto tem fôlego de vida, ainda há esperança para mim, para você, da gente voltar para o Senhor. Só não tem esperança para o diabo. Os demônios já estão condenados, já está. Está fechado, selado, condenado. Mas para mim e para você, há esperança de nós voltarmos para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É até aqui.
essa palavra. Obrigada, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos permitiu de ouvir, Senhor, as riquezas da tua palavra, Senhor. E que ela venha tornar vida em nós, Pai. Vida, Senhor. Vida de Deus, transbordando, Senhor. Isso tem algo que não vem, Senhor, do Senhor em nós, Pai. Nós não pedimos, Senhor, faça uma reforma. Nós pedimos, Senhor, arranca, Deus. Arranca tudo aquilo que não confessa o teu nome, Senhor. Tudo aquilo que está desviado do Senhor. Tudo que está pervertido em nós, meu Deus. Põe as suas mãos, Pai. Desce o machado e arranca, Senhor. E que, sobretudo, o teu nome venha a ser exaltado, glorificado nas nossas vidas, Pai. Que haja prática, Senhor, em nome de Jesus. Antes de nós, Pai, abrir os nossos lábios, Deus. Que venha vir de dentro de uma raiz que foi plantada pelo Senhor. E os nossos lábios vão te louvar, Senhor. Os nossos pés vão pisar onde o Senhor quer que pise, Senhor. As nossas mãos serão puras, porque o nosso coração é puro. A nossa mente vai ser pura, porque o nosso coração é puro. Os nossos lábios vão ser puros, Senhor, porque o nosso coração é puro. Por isso, Pai, vem purificar, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. E que haja pureza, Senhor, dentro e fora, Pai. Porque nós queremos também praticar a palavra e a justiça do Senhor. Demonstrando que nós somos do Senhor. Termos obras, sim, Senhor. Mas de um coração do Senhor, que exalta e glorifica o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.